Olá, boa noite a todos. Agora vou chamar aqui a Durga. Pronto, entrar ao vivo com a Durga. Olá, boa noite. Boa noite Noite. a todos. Namastê. Tudo bom, Lipe? Certinho. E o tema desta noite: relacionamentos abusivos. A nossa última live foi sobre o masculino e o feminino, não foi isso? Sagrado feminino e masculino. E agora a gente tá com essa bomba que é relacionamentos abusivos, né? Que, enfim, vamos começar a discutir, que é um tema bem importante, né? Inclusive, eu quero compartilhar com vocês que é um tema bem importante para mim, porque é onde eu moro, na minha região, é algo que acontece muito mais comumente do que eu gostaria e muitas vezes as pessoas não comentam sobre o que acontece em casa e a gente vai conversar, eu e o Felipe Militão, aqui sobre esse tema, o quanto é importante a gente conseguir observar isso, identificar, né, Lipe? E principalmente tomar uma atitude em relação a isso, né? Então vamos lá. O identificar mesmo fica por conta dos sinais, né? Quando a gente vê na comunicação, né? Aquela comunicação que tende a nos diminuir, quando alguém faz um xiste, botando a gente para baixo, diminuindo a gente, né? Através de uma brincadeira, depois fala, não, estou brincando. Esses são tipos de sinais que muitas vezes, quando a gente tá carente, né? Tá indo ali muito com os olhos do coração, eu diria, não está observando com a mente o outro. Às vezes a gente tem a sensação de que não, uma hora vai mudar. E esse mudar muitas vezes nunca chega e tende a piorar. Começa com uma brincadeira, dizendo que a pessoa é feia, ou dizendo que a pessoa é incompetente, que a pessoa não sabe fazer nada. E aí as coisas começam a ganhar proporções maiores. Aí, É porque vamos parar então para pensar também que quando a gente pensa em relacionamentos abusivos, a gente sempre pensa no físico, né? Mas o psicoemocional, ele é muito forte, né? E aí começa nisso, querendo diminuir o outro. São coisas sutis que às vezes a gente não repara. Desfazendo, às vezes, uma coisa... Ah, você não é capaz de fazer isso. Ah, sem mim você não consegue fazer isso. E às vezes a gente sempre acha, ah, não, foi só uma besteira que ele falou. Realmente, talvez eu não seja capaz de fazer isso mesmo. Mas são coisas sutis que faz com que você se sinta menos e que ache que você depende daquela pessoa, né? E aí chega um outro grau também, até chegar ao físico, né? Que são graus diferentes, né, Lipe? É porque vai rolando uma espécie de experimentação, ele vai vendo até onde ele pode ir. Ele não vai da falta de intimidade diretamente para essa agressão mais violenta. Ele vai construindo uma espécie de teia que vai fazendo com que ele vai percebendo se a pessoa está realmente ali naquele lugar de aceitação, né? Porque tem uma questão que é assim, as coisas se atraem. A teoria da sincronicidade, ela fala sobre esse lugar, né? Então, muitas vezes, a pessoa que está no lugar da vítima, ela atrai o seu algoz, né? Então, uma pessoa que não se permite ser abusada, dificilmente tem que lidar com o abusador, porque ele logo identifica que ali ele vai ter problema, então não é a dele. A dele é estar com alguém que seja submisso, né,
a sua forma de se comunicar, aos seus, as suas sugestões, né? Como você mesmo falou, né? Vai diminuindo a pessoa. Então começa ali no campo verbal, no campo psicológico, emocional, mostrando dizendo sempre que a pessoa não é capaz, né? E aí quando a pessoa começa a acreditar nisso, a pessoa começa a duvidar de si mesma. E aí é nesse lugar que o outro aparece, né? Sempre oprimindo cada vez gradativamente pior. Na verdade, isso me fez lembrar também, até na terapia de grupo do Anima Soma, em que foi lá que eu aprendi em que para todo submisso tem um opressor. E é como se, voltando no modo onde eles foram criados, né? Na maneira como eles foram criados, já existe uma tendência de adaptação. Para cada opressor tem um submisso, e é como se eles coexistissem e codependessem um do outro, né? Porque eu tinha uma tendência inicial de ver a vítima como uma pessoa que era o coitadinho, né? Coitado dessa pessoa, né? Mas, na verdade, existe uma coexistência de que um precisa do outro. E isso é muito sério. Principalmente para se identificar e não se colocar só no papel da vítima. Exatamente. Né? Isso. Quem é abusado é sempre importante trazer esse lugar da autorresponsabilidade e perceber por que eu me permiti estar nesse lugar. Né? Ao invés de jogar ali só o olhar no abusador e crescer o abuso. Esse é um dos problemas que a gente vem vendo bastante hoje em dia, são as pessoas trazendo os seus relacionamentos íntimos para a internet, né? Explorando isso de maneira pública. E ao invés de resolver a questão em si, elas acabam aumentando o problema, porque não recebem o direcionamento de pessoas que estão realmente preocupadas com a subjetividade do casal. São pessoas que estão apenas reafirmando um ponto de vista, que normalmente é o ponto de vista da vítima, que vem se colocando. Não que não seja importante procurar ajuda. Sim. É muito importante, é necessário, mas não de uma maneira generalizada. Procura alguém que você confia, alguém que realmente possa lhe direcionar, alguém que possa lhe dar guarita, que possa lhe acolher. E isso não é uma qualidade da massa, né, do grande público. E não minimizando o ato do abusador, né? Não é que a gente está dizendo que o ato do abusador seja... que seja pouco ou que não seja importante de ser lutado contra aquilo. Mas só para a gente tomar cuidado de que se a gente está sendo abusado, a gente prestar atenção, né? E se perguntar mesmo, por que eu estou me colocando nessa situação, né? De deixar que o outro me abuse. E lutar contra isso, na verdade, de se observar e procurar ajuda. Porque também o abusado ele entra numa situação, claro, de medo, né? Porque existe todo um processo ali. Mas é importante, dentro, principalmente daí a gente entra. O que é essa relação, né, de relacionamento abusivo tem a ver com autoconhecimento? Aí, como o Lipe falou, entrar na situação e na posição de identificar, né? Por que eu estou nesse papel de ser abusado pelo outro, né? Por que eu estou deixando isso? Que é muito importante dentro do autoconhecimento. Bom, isso foi algo que a gente conversando, eu falei com você, né? Tem uma explicação categórica para esse processo, que é a questão do exemplo, né? O exemplo, ele comunica mais do que as palavras. Então, existe algo que acontece que a psicologia sistêmica chama de transmissão geracional. Então, a primeira observação em relação ao autoconhecimento quanto a relacionamento abusivo é procurar perceber se na sua família existe
esse tipo de comportamento, né? Seja pela família do pai, seja pela família da mãe, e tentar observar isso em si, começar a investigar isso, porque se você, na sua família, tiver algum relacionamento que vá por essa linha e você, de alguma maneira, introjetou aquilo em você porque você viu o exemplo, era alguém que você admirava, mas também se comportava de maneira abusiva, né? Ou sendo abusado ou abusando, isso serve para que você tenda a repetir esse comportamento, né? Tenda a repetir o padrão. Nós, seres humanos, somos seres programáveis, né? E quando estamos inconscientes dos processos, nós acabamos programando os outros com os nossos processos, né? Quando nós compreendemos nossos processos, nós temos a oportunidade de transformá-los. Mas para isso nós precisamos olhar para eles. Então esse é o primeiro lugar aí que mexe com a questão do autoconhecimento enquanto relacionamento abusivo. É esse olhar quanto aos exemplos de vida, quanto à transmissão geracional. É interessante, né, a gente olhar principalmente para os nossos pais e como eles nos criaram, né? E observar onde, dentro da nossa família, a gente já observou. E aí, eu acho isso interessante, porque normalmente a gente observa dentro da adaptabilidade se a gente se encaixa, se existiu e a gente vivenciou aquilo, né? Algum comportamento abusivo dentro da nossa família, aonde que a gente quer se adaptar melhor e sobreviver melhor? Na situação de abusado ou na situação de abusador, né? Então, é bem interessante parar para pensar em como, dentro dessa posição, eu sobrevivo melhor, né? Porque é uma questão de sobrevivência, se a gente for pensar em termos de evolução, e aí a gente tem que sobreviver dentro de uma sociedade, né? Porque ou a gente está ali como o abusador, ou numa situação de ser mais forte, talvez, numa situação eu sou mais forte, então eu tenho que me impor. Então eu vou me colocar acima do outro, né? Ou na situação de que eu posso me fazer de vítima. Então, nessa situação de vítima, eu também vou me adaptar melhor, porque os outros vão ter pena de mim. Então, é bem interessante a gente realmente se colocar objetiva e realmente olhar e falar, será que eu me coloco nessa posição? Sim. Qual é a minha responsabilidade nesse contexto? Essa pergunta sempre é muito importante, porque ela nos remete ao sentido da autorresponsabilidade. Né? A Letícia tinha dito que a internet dela não estava muito boa hoje. Bora ver se ela consegue se manter online junto com a gente. Bom, aí, ó. Ela saiu um pouquinho. Bora dar um tempinho para ver se ela volta, para a gente continuar a nossa conversa. Bom, dentro dessa questão que ela estava trazendo, né, da questão da vitimização, temos outro ponto que muitas vezes o não reconhecimento de ser um abusado ou também o não reconhecimento em ser um abusador. O controlador, às vezes, não se percebe nesse lugar de abusador, né? Porque o abusador ele vem nesse lugar do controlador. Né? Então, é complexo também olhar por esse lugar, quando o abusador não tem consciência de que ele está abusando, né? Porque para ele é natural, ele foi criado dessa maneira, né? Como a gente falou agora há pouco, sobre essa importância de observar se na família não tem algum exemplo, não tem práticas que já vão por essa linha, né, do abuso, né, do excesso de controle, da castração. Né? Então, esse é um ponto que muitas vezes a gente
se perde, né? Por não se identificar no lugar, né? Não se perceber. Em meio a isso, tem a questão lá de acreditar também de que o outro, um momento, vai mudar, né? Então, você está sofrendo com a situação diante de uma pessoa que está lhe trazendo sofrimento, mas apesar daquele sofrimento que a pessoa lhe traz, ela traz várias outras qualidades positivas, né? E aí aquele sofrimento você negligencia, você diz, não, isso é pequeno comparado a tudo que aquela pessoa me dá, mas esse pequeno é um sinal, porque como a gente falou mais cedo aqui na live, ele tende a crescer, né? Se você não der limite, essa pessoa ela vai tomando espaço, né? Eu continuei conversando aqui com vocês para ver se a Letícia voltava, até agora ela não voltou, a Durga. Bom, estou tentando chamar ela aqui para a gente continuar nosso bate-papo. E enquanto ela não aparece, né, vamos dar uma continuidade ao tema, né? Então, pensando nesse sentido, né, de que muitas pessoas não se percebem no lugar, tanto do abusado, né, quanto do abusador, né, que está a importância que a gente acabou de falar agora, de olhar para a sua história de vida, né, porque muitas vezes sofremos ou fazemos outras pessoas sofrerem pela maneira que nós fomos criados, né, nos nossos primeiros anos de vida. Né, e isso fez com que a gente naturalizasse determinados tipos de comportamento. Ai, que bom que você voltou. Nossa, eu tive que sair e voltar. Bom, Tudo bem. ainda bem, né? Coisas da internet. Eu estava falando agora sobre a questão dos comportamentos nos primeiros anos de vida, né, que a gente vai recebendo esse tipo de exemplo, né, seja do abusado ou seja do abusador. E certa vez eu vi o depoimento de um ator famoso, norte-americano, se eu não me engano, mas ele fala que, no depoimento dele, ele dizia que ele tinha visto a mãe dele apanhar diversas vezes do pai, né? E depois que ele cresceu, né, ele prometeu que ele nunca mais ia permitir que isso acontecesse. Até um dia que o pai agrediu a mãe e ele foi até o pai e agrediu o pai. E depois de ter feito isso, né, depois de tomar uma atitude abusiva com um abusador, né, ele percebeu que a atitude dele não mudou nada, não transformou o pai, né, muito pelo contrário, deixou ele ainda mais magoado, deixou ele ainda mais ressentido com a vida, né, já era uma pessoa dura, já era uma pessoa agressiva, ficou ainda pior, né, e não mudou o comportamento dele. Né, então é aquela coisa, não dá para combater fogo com fogo. Né? A melhor coisa a se fazer quando você identifica um comportamento abusador, né, e você deflagra aquilo e o outro ainda dissimula, né, tenta escorregar, tenta sair daquela situação, é a distância. É a distância, porque os abusadores eles tendem a ser manipuladores. Né? Não, agora aquele ponto, né? Não que os abusados muitas vezes também não sejam, né? Porém entrando nesse lugar da vítima, né? E acaba também buscando esse lugar de manipular, né? A importância mesmo é como a gente estava dizendo, é perceber, né? Por que eu estou me permitindo estar nesse lugar, chamar para a autorresponsabilidade. Essa semana, como aconteceu, assim, na verdade não foi exatamente dentro de um relacionamento, mas houve um assédio. E aí começaram muitas mulheres a falar no grupo e passaram vários filmes falando, né, de relacionamentos abusivos. E aí um clássico é Dormindo com o Inimigo, né? E é um filme com a Julia Roberts, então acho que muita gente assistiu. Eu assisti um outro também que chama Olhos Grandes, o da Julia Roberts. Oh, mais uma vez, a internet da Letícia não está ajudando.
Ó, esses dois filmes aí que ela citou, um deles é o Olhos Grandes, ela... Parar para pensar como sair daquela situação, né? Cortou, né, Eli? Olete, eu vou pedir para você repetir, né, o que você acabou de falar, porque travou aqui. Você estava falando dos filmes. Então, desculpa, gente, minha internet hoje realmente está ruim. É para repetir, né, sobre os filmes? Isso, a parte dos filmes. Então, eu estava dizendo que dentro dos filmes que eu assisti, um que é bem clássico é Dormindo com o Inimigo, em que ele ameaçava ela e batia realmente, né? Era uma agressão física, se ela não fizesse exatamente o que ele queria, que era deixar tudo perfeitamente do jeito que ele queria. E aí um outro que eu assisti, que é Olhos Grandes, é uma coisa muito mais sutil, mas tem toda uma ameaça psicoemocional. E uma coisa importante em ambos os filmes é chegar a um ponto em que o que se sente ameaçado é tomar uma atitude. E aí, em ambos, você vê que quando a pessoa toma uma atitude, até o abusador, ele tem um ponto de parar, né? Porque ele está acostumado da pessoa sempre recuar e aceitar aquela ameaça, né? E esse é o ponto importante. perfeito. Esse é o ponto da vítima, né? É a submissão, é a pessoa que não sabe dar limite, não sabe dizer não. E isso é um ponto preponderante para a gente, muitas vezes, se abrir para esse tipo de relacionamento. Porque o outro acaba invadindo a gente e a gente não sabe dizer, não, você só pode ir até aqui. E é o que você falou aí, interessantíssimo. O Freud tem algo que ele diz que é algo como o sujeito só muda quando não aguenta mais sofrer. Então, quando a vítima ela chama para esse lugar, né, ela toma uma atitude, ela sai do lugar da vítima e aí já não se encaixa mais com o abusador. Porque ele precisa de alguém submisso e não alguém que se rebele. E aí corta, é como se cortasse aquela relação. Então, o abusador, ele pega e fala, opa, e agora? Não posso mais abusar daquela pessoa. Então, quando as pessoas se verem nessa posição, é importante para elas saberem que elas têm esse poder e que elas não precisam ficar com tanto medo de tomar uma atitude. Que a partir do momento que elas tomarem uma atitude, o abusador ele vai pensar duas vezes. Vai falar, opa, com essa pessoa aí, com essa atitude que ela toma, eu não posso mais tomar essa atitude que eu tomo com ela. Exatamente. Tem que ser um terreno fértil para o abusador. O abusado ele tem que dar um terreno acessível. A partir do momento que gera resistência, já não vale mais para o abusador. Você tem que estar... E isso normalmente acontece o quê? Com pessoas que estão no lugar de vulnerabilidade. Tem o que? A questão da carência, é a questão de sentir que não vai encontrar ninguém, de que não merece alguém, crenças limitantes, né? Esse tipo de coisa que coloca a gente em um lugar que muitas vezes quando vem um outro menosprezar a gente acaba aceitando também. Porque a gente já se menospreza. Então esse é outro ponto interessante, né? Quando durante os primeiros anos de vida eu ouvi muito, né, esse lugar de estar sendo diminuído, de estar sendo menosprezado, e aí eu cresço achando que isso é natural. Aí eu acabo entrando em um relacionamento com uma pessoa que faz isso, e tipo, para mim a vida sempre foi assim. Até alguém ver, até eu me dar conta, até eu dizer não aguento mais, é o lugar que eu tava, quando você ficou offline, eu tava falando a respeito disso. Que é o lugar de não saber que está sendo abusado. Gente, de novo, não faça comigo não. Assim como o lugar de não saber que pode ser um abusador também, né? Gente, peço desculpa, a internet da Durga não está boa hoje, mas mesmo assim a gente vai fazer live, a gente já está fazendo, né? Bora ver.
que a gente dá continuidade com essas pequenas pausas. Olha aí, ó. Ela saiu da sala, é uma pena. Bora lá. Ó, a Diana Portela participando aqui com a gente. Boa noite, Danilo. Seja muito bem-vindo, meu caro. Se a pessoa está carente, ela acaba aceitando tudo isso para não ser abandonada. Romper o ciclo. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Quando a pessoa está no lugar da carência, ela se subordina ao sofrimento para ter pequenas doses, né, de prazer, né, pequenas doses ali de satisfação, né? Isso muitas vezes tem a ver também com o processo de apaixonamento, né, que o sujeito se apaixona, só que quando ele se apaixona, ele está se apaixonando por uma imagem que ele criou no outro, é um processo de projeção. Então, o que eu vejo no outro não é realmente o que o outro é, né? É o que eu sou projetado no outro. E aí, quando eu me entrego a esse processo, eu vou realmente conhecendo o outro, quando eu vou me dando conta, aquela pessoa por que eu me apaixonei não era a pessoa que eu esperava. Isso também nos cega, leva a gente para aquela questão que o pior cego é aquele que não quer ver. E isso muitas vezes tem a ver com o processo que a Diana falou lá, que é a carência, né? Romper o ciclo nasce justo dessa consciência de que pode estar no lugar de carência, com certeza, com certeza. E aí vem, mais uma vez, a importância do autoconhecimento, da autopesquisa, do autoinquirimento, né? De eu me questionar quanto às minhas atitudes, quanto aos meus comportamentos, né? Opa, Letícia novamente voltou. Bora ver se a Letícia chega. Pronto. Vamos ver se eu vou conseguir hoje terminar. Estamos caminhando. Estou tentando tampar esses buracos aí, mas a gente vai fazendo o que dá. Eu estava comentando agora há pouco aqui. A dose. Vamos lá. Eu estava comentando agora aqui sobre o que a Diana colocou, que ela falou se a pessoa está carente, ela acaba aceitando tudo isso para não ser abandonada. E romper o ciclo nasce exatamente dessa consciência, né, de perceber que está carente, que está na falta, né, e não está se buscando no lugar de inteireza, né, de saber se aproveitar. Né? A carência muitas vezes vem desse lugar, né? A pessoa é cheia de amor para dar para os outros, mas não sabe se amar, não sabe se curtir, não sabe se aproveitar. Né? Muitas vezes, na verdade, a gente se sente carente e sente que tem um monte de amor para dar, mas é como se tivesse a sensação de que a gente precisa do outro. Na verdade, é encontrar, se você está se sentindo carente, não é ceder a diminuição do outro para você, mas é se preencher de alguma forma e buscar pessoas que vão te colocar para cima de alguma forma, que vão te preencher e vão te ajudar, na verdade, a você se sentir bem com você mesmo, né? Porque se você busca alguém que te diminui, é porque provavelmente essa pessoa não é boa para você. E a gente enxergar isso, né? E outra coisa agora para a gente ficar atento quanto a sinais de um abusador, né? Perceber que essa pessoa tende a afastar a gente dos nossos amigos, tende a afastar a gente da nossa família, né? Me remete a uma música até do Pedro Pondé, se eu não me engano, que o nome da música é Você Vicia. E aí na música ele diz algo como: você me quer só para você, para me ver feliz só com você e depois você some. Para você sentir isso, né? Oi? Não, é para você ter aquele momento e depois ele tira isso de você. Você tá sem as pessoas que você ama, porque ele te afastou. E aí, na verdade, você fica só aí achando que só tem ele, né? Isso é uma situação muito, na verdade, dentro de vários relacionamentos você vê isso. Que aquela pessoa, ela só quer você que dê toda a atenção para ele, né? Ou para ela. Na verdade, vamos até
trazer também essa consciência de que a gente entra no sabe mais comumente dos abusos de homem para mulher, mas também tem o inverso. Então, independente de ser homem para mulher, existe essa manipulação de querer o outro só para ele e tirar todo mundo. Porque se em algum momento o outro some, você sente, caiu o meu chão. Então, eu preciso dele, né? Ou dela, vamos colocar assim. Mas daquele outro ser. E aí que começa o seu jogo, né? Tudo é um grande jogo para você se sentir menos e achar que precisa daquela pessoa. Sim, sim. E tem a questão dos padrões tem a ver também com a intensidade do relacionamento, né? A Poliá, ela traz aqui, né? Creio que a relação deflagra as questões que acompanham a pessoa na vida, mas a intensidade da relação potencializa essas características, tanto da vítima quanto do abusador. Né? Do jeito que ela fala, me leva a interpretar como se nós tivéssemos um latente, né? Seja da vítima quanto do abusador, e aí, dependendo da relação, pode estar incentivando isso ou também pode estar cortando isso, né? Pode estar ali educando o sujeito, né? Porque o comportamento de um abusador, um comportamento de uma pessoa que gosta de fazer as outras submissas, é um comportamento desrespeitoso, né? De alguém que não aprendeu a ter limites, né? Então, passa por cima da afetividade do outro, passa por cima da confiança do outro, né? Porque, Letícia, a gente fala sobre isso. Letícia, não, perdão, Durga. A gente fala. Não, pode. Pode ser Letícia mesmo? Ok. A gente fala desse lugar, né, da questão de que normalmente são mais os homens, né, que acabam abusando as mulheres, né, e é importante a gente ver esse lugar, né, que o abuso, muitas vezes, que as mulheres cometem com os homens, vem dessa questão, né, da manipulação, né. O homem ele acaba sendo mais agressivo, né, e isso sem sombra de dúvidas, muito pior, né, porque é daí que acontecem os feminicídios, acontecem os estupros, acontecem muitas coisas deploráveis. Porém, tem esse outro lado, como você disse, né, que já tem a ver com a última live que a gente falou, desse lugar do sagrado masculino e do sagrado feminino, que é esse masculino que está embotado, que não tem como expressar sua sensibilidade, não tem como expressar sua vulnerabilidade. Então, o homem que passa por um tipo de relacionamento abusivo, muitas vezes ele não expressa isso. Dificilmente ele fala a respeito disso, porque ele não tem essa cultura de falar sobre a sua vulnerabilidade. E a mulher, né, apesar de estar nesse lugar crítico, que é ter que lidar com homens que abusam através do físico, através da agressividade, ela tem esse lugar também de poder, né? E saber a importância de estar, mais uma vez, eu reafirmo isso, né? De estar procurando a sua rede de apoio, né? Como você disse, pessoas que vão estar lhe auxiliando nesse processo, né? Mas, do mesmo jeito que as mulheres devem estar sendo incentivadas a isso, os homens também perceberem, né? Se na sua vida... Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente tem que perceber também que quando a gente faz um acordo no relacionamento e a gente transgride esse acordo, a gente está abusando do nosso parceiro. Porque eu quero agora me veio algo muito importante, assim, e eu quero ampliar isso, porque isso também acontece em relações homossexuais. E aí a gente sai até de homens para mulheres, de mulheres para homens. Então, isso acontece também de homens para homens e mulheres para mulheres dentro de relacionamentos homossexuais. Perfeito. Você transcendeu o gênero agora. Ótimo. Exatamente. Vamos esquecer disso, mas é ser humano para ser humano. Boa. E nada mais do que um jogo de poder. E de o outro alimentar a si mesmo. E fazer com que o outro ache e acredite que depende dele de alguma forma e que não é
capaz ou não se sente bom o suficiente, né? Isso pode acontecer em qualquer gênero. De fato. Nossa, você pontuou agora de uma maneira magnífica, melhor impossível, né? Eu estava aqui falando e eu agradeço a sua pontuação, porque realmente, no fim das contas, não tem a ver com o homem, não tem a ver com a mulher, né? Tem a ver com o comportamento do sujeito, né? Independendo do gênero dele, né? Como você disse, acontece também em relacionamentos homoafetivos. Então, muito importante estar atento a isso, porque é um comportamento humano, né? Então, uma importância da gente estar atento quanto a se investigar enquanto ser humano, né? Perceber se eu estou nesse lugar, né? Se eu estou no lugar de não saber dar limite ou se eu estou no lugar de estar ultrapassando os limites do outro, né? Para conseguir transcender, conseguir modificar esse processo, ter uma vida mais leve. E eu vejo que algo importante, na verdade, em todo esse processo de descoberta, é realmente a gente se perguntar e se observar se em algum momento, eu até acredito, como você citou naquele caso, né? De que tinha um rapaz, ele via esse comportamento entre o pai e a mãe, até que um dia ele teve que ir e ter uma ação física de agressão ao pai. E aí, naquele momento, ele se comportou como o agressor, o abusador. Então, será que na nossa vida a gente talvez não se comporte uma vez como o abusado, outra vez como o abusador? Perfeito E aí, também. isso é interessante a gente observar. Será que a gente sempre é o abusado? Ou será que a gente sempre é o abusador? Ou será que a gente está fazendo esse papel, intercalando, dependendo da situação? Eu vejo, inclusive, que acontece muitas vezes de alguém ser, muitas vezes, tão abusado, que se um dia ele tiver oportunidade, ele vai abusar do outro. Perfeitamente, perfeitamente. E aí a gente volta para o comentário da Poliá, que ela diz, né? Creio que a relação deflagra as questões que acompanham a pessoa na vida, mas a intensidade da relação potencializa as características, tanto da vítima quanto do abusador. Né? Isso tem muitas vezes a ver com o lugar de você dar muito espaço para o outro. Né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que ela tinha dificuldade de ter memória, né, das coisas. E aí, diante das situações que a companheira dizia alguma coisa, o parceiro dizia, não, tudo bem, como eu não lembro, você está dizendo que foi assim, eu confio no que você está dizendo. Né? Só que quando ele faz isso, ele acaba tirando a responsabilidade dele, de lembrar das coisas que ele disse, das coisas que ele fez. Então, nesse momento, até uma parceira, que não é uma parceira manipuladora, tende a manipular. Porque o outro está dando um espaço para isso. E ela não vai manipular porque ela quer fazer por mal, ela vai manipular porque você tá dando um espaço ali aberto, né? Onde eu sou incompetente para lidar com esse lugar, o outro vai lidar completamente com a sua vida, né? E aí vem a importância da gente não estar delegando as nossas questões para o outro, né? Não é a metade da laranja, né? Eu sou inteiro, lido com minhas questões, você inteiro lida com suas questões e juntos a gente acrescenta um ao outro. Se a gente está começando a subtrair um do outro, aí é importante se observar. Se eu tô causando mais lágrimas do que sorrisos, aí é importante se observar. Se está tendo mais desconforto do que prazer no relacionamento, aí é importante observar. São sinais. Se eu não estou atento aos sinais, aí a situação tende realmente a piorar. Sim, perfeito. E bacana também que a gente está falando, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de relacionamento, a gente fala de situações também, né? Como você disse aí, que aí em Ibicoara, se eu não me engano, né? Que aconteceu esse caso de assédio. Ele, na verdade, o que aconteceu não foi dentro de um relacionamento, foi com uma turista mulher que foi para uma hospedaria e um cara bêbado tentou assediar ela.
Mas o que acontece é que quando a gente trouxe para um grupo de mulheres, muitos outros casos, inclusive que acontece é dentro de relacionamentos, e as pessoas se calam. Então, isso é algo comum e que as pessoas realmente não gostam de falar sobre isso. E aí, nesse momento, tá acontecendo isso, de muitas pessoas começarem a querer falar sobre isso, mas muitas vezes são as pessoas que não vivenciam isso e querem ajudar o outro a sair daquela posição, né? E aí divulgar mais isso. Mas é importante as pessoas realmente procurarem ajuda, porque é difícil você estar numa situação em que você não sabe a quem recorrer, né? É a rede de apoio, né? Procurar pessoas que você possa confiar, pessoas que possam te acolher. É muito importante isso. É outra questão também de quando for procurar pessoas, procurar alguém que você veja como um exemplo, né? Não dá para eu chamar o meu amigo workaholic para falar comigo sobre família, sendo que ele não tem família, mas ele só sabe trabalhar. E o contrário também é igual, né? Procurar para um amigo que está ali dedicado à família para falar sobre negócios ou trabalho, tipo, não é a dele. Então, procuro amigos também, ó, que tem a ver com temas, que tem experiência com a questão. Alguém que a gente veja que realmente pode nos ajudar. Ou então, às vezes, até procurar por ser realmente um psicólogo do SUS, ou até alguém que a gente veja que tenha alguma familiaridade, ou que a gente veja, na verdade, é uma ponta de esperança, né? Alguém que pode me dar algum conselho em que faça com que eu saia dessa situação, ou que pelo menos me ajude emocionalmente, porque eu acho que essas pessoas precisam muito. Aí a gente volta para o autoconhecimento. Como é que eu saio dessa posição de não me sentir boa o suficiente e começar a me enxergar, né, realmente quem eu sou, para sair dessa posição de que eu não me reconheço, eu não me sinto boa o suficiente, eu dependo daquela pessoa para conhecer realmente que eu sou suficiente, eu não dependo dele, eu vou conseguir ser suficiente para que eu não possa mais e não permita mais vivenciar uma situação dessa. Né? Isso aí é um processo de autoestima, né? Sim. E esse é um complicador, porque é como a gente estava dizendo antes, para uma pessoa que se permite estar no lugar de abusada, ela não está sendo abusada de agora. Ela já foi abusada outras vezes na vida. E ela está repetindo o padrão. Então, reconhecer esse lugar é o primeiro passo. Porque sair desse lugar, aí são muitos outros passos. Sim. E aí tem a ver com o processo da autoestima, da autovalorização, da autopercepção. Aqui a gente não está falando que é um processo simples, mas que é possível e que é muito importante a gente dar o primeiro passo e procurar pessoas em que a gente consegue visualizar que elas vão realmente ajudar. Não em que às vezes você observa que a sua família ela tem vários desses padrões e aí você vai pedir uma opinião da sua família que vai te dizer não, continue nesse relacionamento porque é ele que te sustenta, alguma coisa assim. Não, a gente tem que buscar alguém que vá te ajudar realmente, né? A sair dessa situação, né? Você falou sobre a questão do psicólogo, né? De buscar uma ajuda psicoterapêutica, se for o caso. E uma questão relevante a ser dita foi que a gente falou mesmo sobre o fato de que muitas vezes o abusador não se percebe como abusador e o abusado também não se percebe como abusado, né? Então, outra coisa que ajuda muito nesse processo é a terapia de casal. Porque na terapia de casal você tem a oportunidade de falar o que você pensa sobre o outro com um terceiro que está ali para ter uma escuta, para direcionar isso.
né? Para ninguém dissimular, para ninguém, né, olhar, ouvir, muitas vezes escutar o outro, né? Porque uma das coisas que leva à relação abusiva é a falta de escuta, né? Sim. Porque se eu estou no relacionamento, eu estou insatisfeito com o relacionamento, toda vez que eu trago a questão de insatisfação, o outro me recusa, o outro me nega, é porque ele está confortável na relação, a relação está ruim para mim, mas o problema é meu, não é dele. Então, o abuso ele pode se configurar de muitas formas. Né? Foi como eu estava dizendo, né? É uma questão de acordo. Se o meu relacionamento tem um acordo e a pessoa quebra esse acordo e não é sincero, não é honesta, isso já é um tipo de abuso. Eu já estou vendo que aquela pessoa é irrelevante comparado a mim. Ela não tenha... Né? Eu posso fazer coisas que ela não pode fazer, porque o acordo era uma coisa, mas eu faço coisas diferentes, então eu não estou respeitando esse outro. E a terapia de casal, algo que é interessante, é que é alguém que é de fora, então é alguém que, de preferência, não seja amigo de nenhum dos dois. Então ele fica na posição neutra. Então você não vai estar falando assim, fulaninho está te falando isso porque é seu amigo, ou fulaninho está falando isso porque é seu parente. Não, é alguém que ela vai observar de forma objetiva, e aí ela não vai estar envolvida emocionalmente com um ou com o outro. Ela vai estar observando a situação de fora e vai poder aconselhar que seja bom para ambas as partes, né? Perfeitamente. Lembrando que terapia de casal não é para fazer com que o casal fique bem. É para fazer com que o casal defina a relação, estruture a relação. Se for para chegar a um término, que seja um término bem estruturado. Se for para continuar a relação, que seja de uma relação que saiba ter uma DR, que saiba sentar, que tenha o seu momento de escutar, que tenha o seu momento de deitar na cama, sabe, que seja bem estruturado. Né? Então é isso. Muitas vezes as pessoas acham, não, porque eu vou para a terapia de casal e vou ficar bem no meu relacionamento. Não, às vezes você pode ir para a terapia de casal e descobrir que aquele relacionamento definitivamente não dá mais. Então... Sim, é o que você falou. É que quando você falou, não é para o casal ficar bem. A questão é que, assim, é importante os dois estarem bem, né? E seja juntos ou separado, mas de uma forma mais consciente, mais civilizada, né? Mas que eles enxerguem de uma forma mais objetiva quais as possibilidades e o que eles podem fazer para ambos os seres estarem bem juntos. Se sentirem satisfeitos com a relação, perfeitamente. É isso. Eu falei o bem para não cair nessa ilusão, né, de achar que, não, porque eu vou, né, e vou resolver as coisas. Porque muitas vezes quando a gente vai para terapia, a gente acha que a coisa vai ser boa, mas chega lá não é bom, não. É difícil. Tem que falar de suas dores, tem que falar de seus processos. A gente citou isso na primeira live. Né? Tem que olhar para o seu lodo, para a sua sujeira. Né? Tem gente que vem, faz a sessão e passa a semana toda angustiado com o processo que botou para fora, para vir semana que vem para tentar organizar aquilo ali, porque mexeu. Então é isso, é mexer com a sombra, é mexer com aquilo que a gente não quer ver. Exatamente, dentro de uma relação, e aí não é nem sendo abusivo ou não, mas dentro de uma relação qualquer, o outro vai ser o nosso espelho. E é como se intensificasse, potencializasse o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Então, quando a gente vê o bom, a gente acha maravilhoso. E a gente vê no outro. Porque é a resposta de nós mesmos. E quando vê o ruim, é ruim pra caramba. Então, é interessante, assim, dentro do relacionamento, eu acho que é uma das experiências mais profundas. Eu digo que é um relacionamento e você ser pai ou mãe. São um dos maiores aprendizados. Mas é o nosso espelho. E com a potência de 1000 ali. Então, na verdade, dentro de qualquer tipo de relação, é a gente observar o que está acontecendo. Isso que é dentro no processo de autoconhecimento, né? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim? Se o que ele está fazendo, o que ele está falando, e está tendo essa reação dentro de mim.
né? E aí é em qualquer relação. Então, isso é um aprendizado profundo que a gente tem que aprender, né? Sim, importante. Estava aqui falando com uma pessoa. Bom, a gente está 10 minutos para terminar a live e eu queria abrir também para as pessoas, né, comentarem alguma coisa, se tem alguma experiência, alguma questão que gostaria de tirar uma dúvida mesmo, né? Poxa, eu estou passando por situação tal, ou por em determinada situação, como lidar com isso, né? Fiquem à vontade para estar trazendo os questionamentos de vocês, né? Esses últimos 10 minutos para a gente estar comentando a respeito disso. A gente já falou bastante coisa, né? Já esmiuçou bastante o tema. Aí a Gilene já contribuindo. Valeu, Gilene. Obrigada, Gilene. A intenção é essa mesmo, é fazer pensar a respeito, né? Porque muitas vezes, se não é na nossa vida que a gente está passando por isso, é na vida de um amigo, é na vida de um conhecido. É aquelas pessoas que muitas vezes vivem aquele relacionamento de aquário, né? De repente se conhece e some da vida de todo mundo, tá só os dois vivendo junto, e a gente não sabe o que está acontecendo no relacionamento. E aí, quando termina o relacionamento, a pessoa sai procurando os amigos de novo, né? Porque estava bem comum, bem comum. Principalmente quando somos mais jovens, né? Isso é a grande maioria. E aí... Letícia... Oi, sim, fale. Certa vez, eu passei por uma situação similar, esse lugar de relacionamento abusivo, e você, inclusive, foi uma pessoa que me direcionou na época, né? Eu procurei você, uma amiga, para me ajudar, e você me falou algo que foi muito importante, e dizia simples assim, procure estar do lado das pessoas que te amam. E isso realmente é como se uma chavinha tivesse mudado, né? Porque se você está ali do lado de uma pessoa que você crê que ela te ama, mas ela está fazendo você sofrer, ela está te deixando triste, ela está fazendo você lidar com vários processos intensos, é porque essa pessoa talvez não te ame de verdade. Ela está ali mais por processos egóicos dela, né? Ou por questões, enfim, questões de manipulação mesmo. Então, quando você me deu esse conselho, foi nítido virar a minha intenção para pessoas que eu sei que gostam de mim, que me amam, e só em estar no trato com essas pessoas perceber que a relação já era muito mais leve, já era outro lugar, né? E a partir desse lugar, começar a medir que tipo de relação eu quero para mim. De pessoas que me empoderam, de pessoas que me elevam, de pessoas que me acolhem, ou de pessoas que me apontam, que me criticam, né, que me diminuem. Isso é muito importante, gente. Porque aí tem uma... Desculpe, rapidinho, uma parábola bem legal, que diz assim, que um pai, ele deu para um filho um carro bem antigo, né? E aí chegou pro filho e falou assim, ó, leve esse carro lá no ferro velho. E aí ele foi lá, levou o carro no ferro velho, aí o cara fez, isso aí ele não deu nada, você deu R$300 pra pegar o carro. Ele, pô, como é que você dá R$300? Não quero esse carro pra mim não, só... Aí o cara faz, beleza, né? O pai fala, agora leve em uma concessionária. Chega na concessionária, o cara fala, não, esse carro é muito velho, né? Não vai dar para 3 mil nele, é tudo que eu posso te dar. Ele fala, pô, e aí chega no pai, e o pai fala, agora leve ele em uma feira de carros antigos. E aí chega lá, o carro é 300 mil. Então, saiba o lugar onde você está. Se você não está sendo valorizado, é porque você não está no lugar certo, está com as pessoas certas. Sim, você falou uma coisa bem interessante. Dentro desse processo, é você observar como você se sente quando você está perto de pessoas que realmente querem o bem e fazem você se sentir bem, e perto dessas pessoas que te botam para baixo. Se a gente observar como a gente se sente, e essa é uma observação muito simples, assim, que às vezes a gente passa batido.
E é realmente a sensação de estar leve ou de sentir diminuído, sentir mal. Às vezes a gente não observa no dia a dia essas sensações de nós mesmos. E às vezes a gente está perto de pessoas que a gente se sente tão bem, né? Que a gente ri mais. E às vezes a gente está perto de pessoas que traz tantos problemas e que a gente sempre está irritado. Ou que a gente está sempre nervoso, está sempre tenso. Então, observar perto de quem, né? Às vezes são nossos amigos. E por que essa pessoa que às vezes sei lá, um namorado, um relacionamento, não quer que a gente esteja perto dessas pessoas que a gente tá feliz? Quantas vezes acontece, né? De, por que você tá com aquelas pessoas e, sabe, principalmente quando o parceiro é ciumento. Quando é ciumento, quando é egocêntrico, quando é egoísta. E aí você começa a observar. Até para tomar uma posição de conversar com ele. Por que você está se posicionando assim? E se você gosta de mim, por que você não quer me ver feliz? Né? Porque, na verdade, a gente está aqui para ser feliz. Então, também é um toque para a gente observar. Alguém colocou aqui, do Instituto Balano... Balano de... Instituto Baiano de Yoga. Às vezes estamos tão mal que nem nos damos conta de que estamos em uma relação abusiva. Acontece Sim, é isso que a gente tem falado, que às vezes a gente não está se observando como a gente está naquela situação, se a gente está se sentindo diminuído, ou a gente não tem uma autoestima alta naquele momento, ou a gente está um pouco depressivo e precisa de alguém que esteja ali, independente se está sendo bom ou ruim. É só ter uma presença. Isso. Mas a gente precisa de uma presença que nos faça bem, na verdade. Não é só estar ali. Né? Isso que ela fala é muito importante, que é o lugar da vulnerabilidade, né? Quando a gente está vulnerável, e aí qualquer pessoa que dê um colo, a gente já vai que nem um gato, né? Mas muitas vezes esse colo, ele tem uma intenção, né? É o caso lá daquele filme que você falou, né? A Menina dos Olhos, não, como é o nome? Olhos Grandes. É um filme bem interessante, gente, para quem quiser assistir. É baseado em fatos reais. É sobre uma pintora. E aí tem um cara que se interessa por ela. Ele finge que é pintor, mas ele não pinta. E aí ele começa a se relacionar com ela e vender as pinturas dela dizendo que ele que pinta. Eles se casam, né? E aí ele começa a utilizar, dizendo que se não fosse ele, ela não conseguiria vender as obras dele. E ele começa a manipular ela dessa forma, sempre dizendo que ela não conseguiria vender e que é a maneira como ele vende, que se ele não falasse que as pinturas dela, ela jamais faria sucesso. E sempre colocando ela para baixo e colocando ela para longe de quem ela ama. Sabe? Não deixa a filha saber que ela está pintando para ele. Então, várias coisas, ela afasta a mãe da filha, sabe? Para mostrar como ele manipula a situação de uma forma muito psicológica, né? E é baseado em fatos reais, então é bem interessante. Quem quiser assistir esse filme, né? Até que ela viveu isso durante 10 anos, até que ela finalmente tomou uma atitude de sair dessa relação e processou ele por isso, né? Então, finalmente, depois de 10 anos, ela conseguiu provar que, na verdade, as obras que ficaram famosas eram dela, não dele. É o lugar da dissimulação, né? Da manipulação. Quando você não está carente, você percebe isso, né? Mas é como a gente falou mais cedo. Quando você está vulnerável, muitas vezes você ignora
o lado ruim e cresce o lado bom. E aí, quanto mais o tempo passa, pior vai ficando. E justamente assim, nessa situação é interessante porque ela é uma mãe vulnerável, é na década de 50 em que ela é uma mãe divorciada, então a sociedade vê ela de uma forma ruim e ele observa isso e se aproxima, como se fosse um cara que valoriza ela, mas na verdade ele está interessado em usar ela. Se aproveita então, da situação de vulnerabilidade. Exatamente. Um caso real, não precisa ir muito longe, foi dos políticos, né, do Mamãe Falei, se não me engano, do rapaz que estava indo para outro país, mostrando como pegar mulheres em estado de vulnerabilidade, né, como ter relações com mulheres em estado... O Red Pill, né, um movimento que tem aí reafirmando o machismo, ele traz esse lugar, né, de se aproveitar da vulnerabilidade das pessoas. Não, e ainda por cima colocar a mulher como uma mulher que é dissimuladora, que é manipuladora, né? Ele muda a posição, né? Engraçado que foi o meu filho que veio falar do Red Pill. Eu não sabia nem o que se tratava. Ele falou, olha, mãe, o que está acontecendo? Bom, eu acho que já passamos, né? Eu agradeço muito, mais uma vez, ter estado aqui com o Felipe Militão, compartilhando com vocês esses assuntos que eu acho que são super importantes, né? Para serem compartilhados. Agradeço a todos vocês que vieram participar, né, da live. Espero ter ajudado. E, enfim, gratidão mais uma vez. Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida também depois, a gente pode... Essa é a terceira de 4 lives, então tem mais uma, que a gente vai ainda decidir qual vai ser o tema. Então, vocês podem colocar aí também nos comentários algum tema que eles queiram escutar, né? Não, Lipe? Sim, bota nos comentários lá da live que vai estar no meu feed, né, do tupunaria.milita. E é isso, né? Semana que vem não, né? Daqui a 15 dias a gente vai estar de novo com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz com a participação de todos que comentaram. Muito agradecido também, é importante a participação de vocês. Esse trabalho, essas lives que eu e a Durga estamos fazendo, tem a pretensão mesmo de trazer o tema, de trazer a discussão. Não é um bate-papo só entre eu e ela, é a construção do conhecimento em conjunto, né? A gente está sendo, de certa forma, os mediadores aqui nesse espaço virtual, mas, por favor, vocês estão super convidados a trazer o olhar de vocês, trazer a pontuação de vocês, porque a construção, ela tem que ser junto. E claro. Aí a gente vai praticando. Você perguntou se tem como ver as anteriores, tem sim. Tá tanto no Instagram do Lipe, quanto no meu também. E também tá no YouTube. A gente pode colocar aqui abaixo todos os Instagrams e YouTube, que daí vocês podem ir lá assistir, tá bom? São todos relacionados ao autoconhecimento, cada uma com um tema diferente do autoconhecimento. Então... Como não fugir do autoconhecimento. Quanto mais a gente foge, mais a vida aberta. Bora se observar, bora se buscar para que as coisas fiquem mais leves, fiquem mais tranquilas, fiquem mais gostosas de ser vividas. Verdade. Então tá bom. Então, até mais e ficamos para a próxima. Boa noite, namastê a todos. Gratidão. Gratidão, Lipe. Dá um beijo na Polly e nas crianças. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.